Dados foram apreendidos hoje em operação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Polícia Federal no aeroporto de Viracopos. Uma pessoa foi presa. A farmácia lacrada fica no saguão do Aeroporto Internacional de Viracopos. Os agentes chegaram aqui depois de 6 meses de investigação. Entre os medicamentos apreendidos estão comprimidos falsos de Viagra e Cialis, usados no combate da disfunção erétil. Também foram apreendidos exemplares do medicamento Pramil, usado no combate à impotência. Ele é fabricado no Paraguai e não tem a venda autorizada pela Anvisa no Brasil. O medicamento falsificado estava exposto à venda, misturado junto com o medicamento verdadeiro. Existiam medicamentos escondidos até no forro da farmácia, no teto da farmácia. Então, todos esses produtos foram apreendidos e trazidos aqui para a Polícia Federal. Durante as investigações, os agentes da Anvisa e da Polícia Federal também encontraram anabolizantes e identificaram o comércio de medicamentos tarja preta, vendidos sem receita médica para pessoas que querem emagrecer. O dono do estabelecimento, identificado como Valmir Edno, foi preso em flagrante. Medicamento falsificado é grave risco à saúde da população. Por quê? Você não sabe inicialmente qual é o princípio ativo que está dentro do medicamento. Então a pessoa pode estar comprando a cura da sua doença e levando a morte para casa. O delegado deve pedir a cassação da licença de funcionamento da farmácia a Infraero. De acordo com a Anvisa, os medicamentos vieram da Argentina e do Paraguai. O que os agentes querem saber agora é se a importação irregular aconteceu na alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos. A Anvisa trabalha com duas hipóteses. A primeira é ou o crime organizado está distribuindo medicamento controlado ou medicamento falsificado para esse tipo de farmácia, ou é o tráfico formiguinha. Então a Polícia Federal, a partir da instauração do inquérito, vai aprofundar as investigações para definir como e quem trouxe esse medicamento para ser comercializado na farmácia do Aeroporto Internacional de Viracopos. E sobre a possibilidade de romper o contrato com a farmácia, a Infraero informou que ainda não foi notificada pela Polícia Federal e só vai se manifestar depois da notificação. Hoje, véspera de feriado, muita gente viajando. Vamos checar agora como está o movimento nas principais ruas e avenidas de Campinas. Como vocês podem ver pelas imagens, o trânsito está completamente tranquilo. Não há pontos de lentidão na região central neste início de noite. Os motoristas param somente no semáforo. Amanhã, no feriado, os radares móveis para controle de velocidade estarão instalados na Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, na Vila Santana e na Rua General Marcondes Salgado, no Bosque. A velocidade máxima permitida nestes dois trechos é de 60 km por hora. O motorista de um caminhão-pipa perdeu o controle do veículo na manhã de hoje quando passava pela Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, no trecho conhecido como Balão da Morte, em Campinas. 2 carros foram atingidos e 3 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Engenheiro Francisco de Paula Souza com a Jorge Tibiriçá. Segundo a polícia, por volta das 11 horas da manhã, o motorista deste caminhão carregado com 20 mil litros de água não conseguiu parar no semáforo e atingiu 2 veículos. Um deles foi prensado no poste e ficou destruído. Fomos acionados via Copom, quase deu um acidente de trânsito com 2 vítimas prensadas na ferragem. Chegando no local, a gente constatamos que o caminhão que estava sendo conduzido pela Avenida Antônio Francisco Paula Souza, sentido bairro Centro, ele perdeu o controle, bem como os freios do veículo, chocando-se contra o Monza, que ficou prensado a um poste aqui existente na avenida com a rua Jorge Tibiriçá. Foi acionado 2 viaturas do SAMU, uma viatura da Polícia Militar do Resgate, e foi utilizado pelos policiais o braço mecânico, o alicate mecânico, para retirá-los. Imagens de um cinegrafista amador mostram o momento do resgate de 2 vítimas que ficaram presas nas ferragens. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado, mas não precisou ser usado. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Jardim São José. Foram conduzidos 3 partes para o PS São José, onde sendo 2 que foi prensadas sem maiores traumas físicos, apenas psicológicos. A terceira parte, que é a proprietária do Gol Prata, ela foi conduzida também ao PS São José, onde ela não há danos físicos com ela, apenas danos psicológicos. Ela ficava muito nervosa no local. Durante 1 hora, o trânsito no local precisou ser interditado. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial e a perícia deve apontar se houve falha humana ou mecânica. E
agora vamos ver como está o movimento na volta do fim de semana prolongado nas rodovias que cortam a nossa região. O repórter Rodrigo Salomão está no quilômetro 103 da Anhanguera, aqui em Campinas. Rodrigo, como está a situação por aí? Boa noite. Boa noite, Stella. Temos tráfego carregado neste momento. Muita gente poderia imaginar que o motorista iria voltar para casa somente na terça-feira. Mas o que a gente está vendo nesse meio de fim de semana prolongado é bem diferente, viu? Olha só, o trânsito é carregado aqui na rodovia Anhanguera. De acordo com a concessionária Autoban, em todo o sistema Anhanguera Bandeirantes, o tráfego segue intenso nesta noite de segunda-feira. Saiu o balanço do movimento desde a última sexta-feira, entre as 0h da sexta e as 5 da tarde desta segunda-feira, 597 mil veículos trafegaram aqui pelo sistema Anhanguera Bandeirantes entre a saída e chegada à capital paulista. Neste período foram registrados 70 acidentes, 41 feridos e uma pessoa também morreu. Nós temos imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes em outras regiões. Este é o quilômetro 17 da rodovia dos Bandeirantes. Na chegada à capital paulista, o tráfego segue intenso, mas o motorista não enfrenta dificuldades. No quilômetro 58, no acesso à cidade de Jundiaí, apesar do tráfego carregado, também não há problemas, trânsito fluindo normalmente na altura do quilômetro 61 da Anhanguera. No correspondente da Bandeirantes, no 60, você vê que o motorista tem que reduzir a velocidade por causa do excesso de veículos. No 92 da Anhanguera, já na região de Campinas, saída para Prestes Maia para a rodovia Santos Dumont, não há dificuldades. No acesso à região da Avenida John Boy Dunlop, o trânsito fluindo normalmente, com tempo bom, boa visibilidade. No 97, no acesso à Avenida Lix da Cunha, não há registro de lentidão ou de congestionamento. É importante lembrar para o motorista que a concessionária Autoban e a Polícia Militar Rodoviária esperam um movimento intenso ainda nas rodovias nesta terça-feira, já a partir das primeiras horas, daquelas pessoas que ainda estão se deslocando, e a partir das 4 horas da tarde o movimento deve se intensificar na volta do feriadão prolongado. Rodrigo Salomão, de Campinas, para o Band Cidade. A frente fria que está sobre o estado mantém o tempo nublado nesta terça-feira. O sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Os ventos de sudeste, que vêm do mar, dão a sensação climática de ainda mais frio. As temperaturas continuam baixas amanhã, com máximas que não passam dos 24 graus em Campinas, 23 em Limeira e Piracicaba e 22 em Itu. Daqui a pouco, o filho mata a mãe a facadas em Santa Bárbara do Oeste. Bom dia, senhor. Oi, Paulo. O de sempre. Imagine se o de sempre pudesse ser ainda melhor. O Arroz e Feijão Fantástico Mais agora vem com grãos ainda mais selecionados. O Arroz Fantástico Mais é 100% natural, não precisa lavar, fica sempre mais soltinho e agora rende ainda mais. O Feijão Fantástico Mais fica mais encorpado e com aroma mais gostoso. Arroz e Feijão Fantástico, mais fantásticos que nunca. José Serra, 33 milhões de votos em todo o Brasil. José Serra.